O Bom de Cidade Entrevista está de volta e agora para falar de trânsito, um assunto que afeta a todos nós aqui na capital, tanto pedestres quanto motoristas, e que precisa de uma rápida solução. Eu recebo agora o diretor-presidente do Manaus Trans, Paulo Henrique Martins. Boa tarde, diretor. São emplacados, ano passado o dado foi de quase 5.000 por mês. É um dado alarmante. Como é que faz para controlar tanto carro assim na rua? É verdade, Tamires. Veja que são quase 50 mil veículos por ano. Nós saímos de 300 mil veículos em dezembro de 2005 para 630 mil veículos agora ao final de março de 2014. Então a frota dobrou em menos de 8 anos, em 7 anos e meio. Realmente é um desafio muito grande, porque a gente não consegue, o município, dispor de recurso suficiente para fazer os investimentos, por exemplo, no sistema viário, os investimentos que precisariam ser feitos. E soma-se a isso de que, mesmo que todos os investimentos fossem feitos, seria insuficiente nós termos vias, ou seja, nós nunca teríamos vias suficientes para todo mundo andar de veículo. Então, é preciso que haja uma reflexão sobre o uso do veículo, é preciso que nós tenhamos alternativas de deslocamento, é preciso que a gente tenha um investimento muito grande no transporte público, para que nós tenhamos um transporte público de qualidade, que atenda a população e que faça com que as pessoas deixem os seus carros e passem a andar no transporte público, pelo menos naqueles deslocamentos corriqueiros, diários, que são feitos de casa para o trabalho, do trabalho para casa, para a faculdade, de modo que a gente tenha mais pessoas andando de transporte público e menos pessoas andando de carro. Como você comentou agora do transporte público, foi inaugurada recentemente uma nova via só para ônibus, exclusivo para ônibus. E as pessoas não respeitam muito bem, ainda não têm uma consciência de como é que funciona isso. Como é que o Manaus Trans trabalha em cima, talvez, dessas infrações? Veja que houve muita discussão no início da efetividade, da oportunidade de se fazer aquela faixa para o ônibus. Mas um ônibus naquela faixa ocupa o lugar de 2 veículos e ali no ônibus tem 100 pessoas sendo transportadas. Se nós formos verificar que é um ônibus articulado, ele ocupa vaga de 3 veículos. Nos 3 veículos, no máximo, teríamos 12 pessoas sendo transportadas, 15 pessoas, e aquele ônibus tem quase 200 pessoas. Então é importante entender o conceito de que nós precisamos ter vias para ônibus e respeitar essas vias. A pessoa que está no ônibus, ela não tem o ar-condicionado, não tem a comodidade que as pessoas que têm no veículo. Então, nós estamos fazendo um trabalho de orientação, de educação, e nós estamos contentes, estamos, de certa forma, felizes com o resultado, porque a cada dia que passa, mais pessoas deixam de usar a faixa e estão se conscientizando da sua responsabilidade como cidadão, como condutor, de não andar na faixa do ônibus. Os agentes de trânsito, nós operamos aquela faixa ali, aquela área da Constantino Neri, com até 30 agentes de trânsito em determinado horário, orientando, retirando da faixa os veículos grandes, caminhões, que são proibidos, e autorizando também, muitas vezes, o veículo pequeno a usar a faixa. Quando há uma forma de compatibilizar isso, o agente de trânsito está fazendo. Então, hoje nós temos uma velocidade muito maior na Constantino Neri, isso foi um ganho para o transporte público. Nós temos hoje, para o veículo particular, que usa Constantino Neri, hoje ele consegue se deslocar na Constantino Neri num tempo de viagem menor do que na Djalma Batista, por exemplo. Então, nós estamos tendo avanços. Isso mostra que a sociedade está se educando, que a sociedade está mostrando que quer contribuir com uma cidade melhor. Agora, você comentou sobre os caminhões, né? Que há um horário para os caminhões trafegarem. E isso foi motivo de pauta, enfim, na semana do dia 28 de março, quando aconteceu um acidente muito grave que acabou matando 16 pessoas, incluindo um bebê que nem chegou a nascer. Vamos conferir uma reportagem só para lembrar o caso. Marcas de uma noite que não vai ser esquecida facilmente. Maria e a neta Jéssica são algumas das sobreviventes do acidente que aconteceu na última sexta-feira, envolvendo o caminhão e o micro-ônibus, na Avenida Djalma Batista.
Eu só sentia aquele baque muito forte, que eu senti que eu fui para o chão. Quando eu olhei para frente e vi as pessoas imprensadas, né, como se fossem sanfonados, assim, e eu olhei para a porta e não tinha como sair pela porta. Minha preocupação foi com ela, né, que ela estava no chão. A tragédia deixou 15 mortos, entre eles uma mulher grávida de 8 meses e o bebê dela. Tentamos realizar a reanimação do feto, só que sem sucesso. Foi a óbito também, infelizmente. Segundo testemunhas, o motorista do caminhão que dirigia em alta velocidade perdeu o controle do veículo nesta curva e acabou atingindo o micro-ônibus na outra pista. Essa caçamba já estava vindo de lá, da Torquato, né, com essa S10, uma passando a outra. Só que a S10 passou primeiro na frente, né, e a caçamba veio atrás, não conseguiu fazer a volta. De acordo com a polícia, ainda não há provas suficientes para afirmar as reais causas do acidente. Mas, de acordo com os peritos, uma das hipóteses é que o motorista do caminhão estaria embriagado, mas somente um exame toxicológico pode confirmar. A caçamba era terceirizada da prefeitura. O motorista da caçamba também morreu. Não se sabe se ele teve uma morte súbita ao volante, até porque não há marcas de freio no outro lado da rua que ele invadiu. Então a perícia vai fazer todas as análises e a gente vai, num futuro breve, dar todas as respostas. Ao todo, 19 pessoas foram encaminhadas para hospitais da capital, entre elas o carona do caminhão, que já recebeu alta. Mais 3 pessoas não resistiram e morreram ainda nas unidades de saúde. Maria e Jéssica foram encaminhadas para o hospital 28 de agosto com escoriações no rosto. Porque a gente poderia ter perdido um braço, uma perna, ficado mutiladas, né? Mas graças a Deus isso não aconteceu. As duas dizem que presenciaram um verdadeiro milagre. A avó e neta foram salvas apenas porque estavam sentadas nas últimas cadeiras no micro-ônibus, prática pouco frequente para elas, segundo a universitária. Além de agradecer pela própria vida, ambas só querem fazer um apelo. Para que algo venha a ser feito, né? Que venha haver uma fiscalização maior, para que tantas vidas, né, que se foram, tantas famílias com essas perdas, ninguém imagina, né? Que não tenha sido em vão. A perícia acabou confirmando que o motorista do caminhão estava em alta velocidade. Isso é um ato de imprudência, né? Como é que está sendo controlado, não só a imprudência dos caminhões, mas também dos motoristas em geral? É verdade, grande parte dos acidentes que acontecem em Manaus é imprudência. Nós tivemos no ano passado mais de 200 mortes no trânsito. Dessas mortes, quase 50% são motociclistas. E aí a gente percebe, analisando a questão dos motociclistas, que há uma imprudência muito grande, porque dirigem na contramão, dirigem por cima do passeio, sem capacete principalmente. Muitas vezes colocam o capacete, mas não afivelam o capacete. Na hora do acidente o capacete sai da cabeça e ele bate a cabeça e acaba indo falecendo. Então, essa causa do acidente, a imprudência, ela pode ser corrigida, depende da pessoa, depende do condutor. Então nós intensificamos o nosso trabalho de fiscalização em cima do geral, de todo os caminhões também? Veículo pequeno, a motocicleta e principalmente com a fiscalização eletrônica. Nós já implantamos 7 novos radares, está em fase de implantação mais 12 radares. Nós estamos saindo de 16 radares para 35 radares. E nós vamos começar a adotar a via controlada, que é uma novidade, vai dar para a gente a configuração da via segura. Nós colocamos, por exemplo, eu preciso explicar isso, nós colocamos 2 radares em cada sentido da Via das Torres. Naqueles lugares, a pessoa respeita, o condutor respeita a velocidade. Quase não há multa. Só que depois daquele ponto, nós fomos verificar, fazer uma aferição, tem veículo a 140, 150 km por hora. Então, não adianta nós controlarmos um ponto e ele continuar em alta velocidade ao longo da via. Então, nós precisamos controlar a via inteira. Nós vamos fazer uma ampla sinalização da via e vamos utilizar o radar móvel,
que pode ser colocada em qualquer lugar daquela via que já vai estar sinalizada. Isso vai reduzir a velocidade e certamente vai reduzir o número de acidentes. Outro trabalho que vai ser feito, é um trabalho hoje, nós tivemos um trabalho com o Detran, no sentido de nós organizarmos a fiscalização. Já estamos fazendo essas blitz em conjunto, mas outras secretarias da prefeitura vão estar juntos, para que a gente possa fiscalizar a bebida em lugares públicos como posto de gasolina, à frente das festas, verificar esses lugares para que nós tenhamos mais segurança, segurança no geral. A cidade precisa estar organizada. O prefeito tem orientado todos os secretários de que a cidade precisa se organizar. E a gente não vai... que os motoristas se conscientizem, né? Exatamente, a gente não consegue organizar só um lado, é preciso organizar tudo. E aí passa pelo trânsito, passa pelo hábito da população. Nós precisamos investir em segurança, nós precisamos investir em reduzir a velocidade, só assim a gente vai salvar outras vidas. Tá certo, muito obrigado, nós agradecemos a sua presença aqui no Band Cidade. E a gente fica por aqui. Na segunda-feira você acompanha as notícias do Amazonas no Band Cidade a partir das 10 para 7 da noite. Um ótimo domingo para você.